Meus irmãos, boa noite. O nosso evangelho de hoje é o capítulo 7, cujo tema central é Bem-aventurados pobres de espíritos. Bem-aventurados pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zombou dessa máxima. Bem-aventurados pobres de espíritos, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobre de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes. Tanto que disse para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção. Concentrando sobre si mesmos seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Esta tendência de acreditarem superiores a tudo, muito repetidamente, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria a negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-los. Então, meus amigos, muita gente confunde, primeira coisa, humildade com pobreza. Daí, por se considerar bem-aventurado o pobre, dele, segundo Jesus, seria o reino dos céus. Essa ideia levou muitos cristãos da época a se despojar de seus bens, doar para a igreja, numa tentativa vã de se salvar. Então aconteceu muito extremismo naquela época, porque as palavras foram mal interpretadas, não é? Então a gente vê que, na verdade, o que a gente observa aqui, no mínimo de bom senso, todavia é suficiente para perceber que o fato de o indivíduo não deter bens materiais em absoluto significa que as portas do céu lhe estejam abertas. A gente observa que tem muita gente pobre e orgulhoso, como também tem muita gente rica, não é? Bem aquinhoados financeiramente, mas que fazem muita caridade. Então não é uma questão de ser rico ou ser pobre. É uma questão comportamental, de sensibilidade, de afetividade. Porque você pode ter dinheiro ou não, porque se não fosse assim, a salvação ou redenção espiritual, como nós conhecemos, seria uma questão monetária, seria um absurdo. Então, daí porque o mais importante não são as pessoas humildes, no sentido de não ter orgulho no coração, de não ter avareza, são pessoas realmente ligadas a parte prática e objetiva da vida, no sentido de você ter o necessário, de você viver de acordo com o que você pode, suas posses, e daí construir uma vida significativa para você. Porque não adianta a gente juntar os bens do mundo todinho, porque a gente sabe que as pessoas que são bem dotadas financeiramente, elas têm a obrigação de fornecer empregos para aquelas que são injustiçadas, não é? Então, quanto mais dinheiro você tiver, é necessário que você crie emprego para pessoas para que possa ajudar a formar suas famílias. Então, isso é de fundamental importância. A doutrina espírita, ela nos convida a uma reflexão acerca exatamente disso, dessa necessidade que a gente precisa de ser mais humilde, de pensar não só com os óculos da matéria, mas dar mais importância a também, nessa transitoriedade da vida que nós estamos vivenciando agora, é necessário que a gente se vire para as coisas espirituais.
Porque, afinal de contas, quando a gente desencarna, o que é que a gente vai levar? As nossas aquisições que podemos levar para o mundo espiritual são as aquisições no sentido de ajudar, de fazer caridade, de fraternidade universal. Isso é o que você vai levar na bagagem. O restante fica tudo aqui. Então, todos os bens que você edificou, que construiu, com certeza vão ficar por aqui. Então, a gente observa que a humildade ela é necessária para que a gente possa galgar degraus mais superiores no nosso processo evolutivo, não é? A gente observa que essa ideia no passado levou muita gente a doar seus bens. Assim era muito bom, você doava seus bens e pronto, já estava no reino dos céus. Isso seria um absurdo. Ou seja, pessoas orgulhosas porque deu dinheiro, aí poderia... Até hoje a gente vê, né? As igrejas tradicionais, tem pessoas que alugam até bancos dentro das igrejas, entendeu? Isso é um absurdo. Então a gente vê que na realidade a casa de Deus é de todos. Qualquer expressão religiosa, ela tem que abrir a porta para todos de forma igual. A igualdade tem que persistir em quaisquer épocas da humanidade. Isso é ser humilde, é você reconhecer que existe um outro espaço a ser conquistado, que é do próximo, que a vida não gira em torno de nós. É dessa forma que a gente consegue expulsar o egoísmo circunstancial de nossas vidas, porque os Espíritos dizem que os dois grandes entraves da humanidade é o egoísmo e o orgulho. Então a gente vê que pessoas orgulhosas têm muita dificuldade. A gente às vezes observa que elas até tentam, mas o orgulho está tão presente na sua forma de ser que elas falham constantemente. Aí é quando a gente vê nas páginas do Evangelho, quando diz: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Porque quando a dor chega, é como se fosse uma ação medicamentosa para suprir as necessidades de pessoas que vivem ainda nessas faixas do orgulho, do egoísmo, que não sabem o significado mais profundo da palavra humildade. Então, o único dispositivo que Deus tem para manter essas pessoas na linha certa, para manter todos nós na linha certa, é através da dor. Por isso que a doutrina espírita vê a dor como algo benéfico, porque a dor desperta, é aquele choque que a gente toma de repente. Pode observar que quando você passa por uma dor profunda, mexe com suas estruturas mais íntimas, mais intrínsecas, e você começa a rebobinar e ver quanto você errou. E ver também quanto você pode fazer e consertar a sua estrada evolutiva. Porque também não basta você identificar seus erros, e sim consertar. A ação de buscar, a ação de redimensionar e ressignificar sua vida é muito mais importante. Os espíritos superiores dizem que se você falhou, não olhe para trás, olhe para frente. O sol nasce todos os dias, brilhante, ardentemente, nos convidando a ressignificar a nossa vida, a retomar o nosso processo evolutivo a partir daí. Então, necessário se faz que a gente repense os nossos valores, porque nós estamos aqui objetivando uma vida melhor. Então, a vida melhor em todos os sentidos. Eu tenho direito a benefício próprio pelas minhas conquistas materiais? Tenho. É nobre você trabalhar e os frutos do seu trabalho você usar da forma que você gosta. Agora a gente tem que pensar nos excessos, isso é que está ruim. A gente tem que pensar de forma mais equitativa, não é? A ver que o aspecto material da vida não é só o mais importante. Que existe todo o mundo espiritual, que é a nossa morada eterna, que nos aguarda a qualquer momento. Então nós temos que ter as conquistas inalienáveis do espírito, porque essas
é que vão impulsionar o nosso progresso. E o nosso progresso, ele acontece de forma mais concreta quando a gente passa por situações negativas aqui na Terra. A forma como a gente vai solucionar esses problemas é que impulsiona o nosso progresso. Porque antes de reencarnar, a gente pede várias situações para que a gente passe para poder passar e atingir o ápice, né, do nosso desenvolvimento material aqui na Terra e espiritual. Mas nem sempre a gente consegue passar. Por quê? Porque nós somos muito imediatistas. Nós queremos resultados imediatos, visíveis. Então, pode observar que em todo o Evangelho, tudo que Jesus promete é no futuro. Claro, você tem que primeiro passar, porque Jesus disse, olha, pegue sua cruz e siga-me. Então, a forma como a gente conduz essa cruz é que vai fazer a diferença. Para seguir os passos de Jesus, existe renúncia também. Então, temos o livre-arbítrio, cada um escolhe aquilo que quer, mas o resultado final é o que nos aguarda, os mundos superiores. São milhares da casa do Senhor, não é? Porque Jesus disse, a casa de Deus tem várias moradas. Nós habitamos nela de acordo com o nosso processo evolutivo. E a humildade, os pobres de espírito, que são os humildes, eles têm preferência, não é? É a fila preferencial. Por quê? Porque compreenderam a mensagem crística. E quando a gente compreende a mensagem crística, fica muito mais fácil. Então, que Jesus abençoe a todos nós. E vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Celestial, solicitando as bênçãos do mundo maior, para que nos dê as forças necessárias para que a gente possa cumprir a nossa missão aqui na Terra, junto aos nossos amigos, colegas de trabalho, familiares, que a gente possa ser uma referência para todos aqueles que se aproximam de todos nós. Pai nosso que estás em toda parte, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Que o vosso reino do bem nos chegue. Que a vossa vontade, mestre amigo, seja sempre feita, assim na terra como no espaço e em todos os mundos habitados. Dai-nos hoje, Senhor, o pão do corpo e o pão do espírito. Envia-nos, Senhor, um raio de vossa divina luz. Que assim seja. Vamos agora pegar nossa água fluidificada, cada um em seus lares. Coloque um copo d'água na mesa para que possamos dessa água tomar e sentir os fluidos adivinos do mundo espiritual. Somos rodeados pela luz branca de Cristo, através da qual nada de negativo pode penetrar. Somos uma ideia perfeita na mente divina e achamos sempre lugar que nos compete, trabalhando e amando por lei harmônica. Deus por nós, ninguém será contra nós. Que Ele ajude a nossos irmãos infelizes, para que eles também possam compreender a sua lei, que é a lei do amor. E que a luz de Deus derrame sobre esta água, impregnando-a de fluidos salutares para nosso corpo e nosso espírito. Que assim seja. Em nome de Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, nosso governador planetário, em nome de Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, da Senhora Santana, nossa avó espiritual, que possamos encerrar nossa reunião de hoje com a certeza que os espíritos amigos nos visitarão constantemente, dando aquela força que todos nós precisamos nas nossas batalhas do dia a dia. Que assim seja. Muito obrigado a todos e boa noite.